Olá, amantes do desconhecido. Preparem-se para uma viagem ao coração das trevas, pois hoje vamos explorar uma das histórias mais aterrorizantes do Brasil. No vídeo de hoje, mergulharemos na sinistra maldição do Hospital Colônia de Barbacena. Fique conosco enquanto revelamos o que um historiador encontrou por lá e os horrores que ainda assombram aquele lugar amaldiçoado. Em Minas Gerais, há um lugar cujo nome já causa arrepios: o Hospital Colônia de Barbacena. Um local que carrega uma história tão sombria e cruel que parece ter deixado cicatrizes não apenas nas pessoas que passaram por ali, mas também no próprio ar, nas paredes e na escuridão que o envolve. O que aconteceu dentro desse hospital é um dos maiores horrores já vividos no Brasil. Mas o que muitos não sabem é que algo muito mais sinistro continua assombrando o local. Este é o relato real de quem viveu para contar, mas nunca se recuperou. Carlos, um historiador apaixonado por investigar locais abandonados, decidiu visitar o Hospital Colônia em busca de respostas. O hospital, que já foi cenário de milhares de mortes, onde pacientes foram tratados de forma desumana, guarda histórias de sofrimento que parecem ecoar até hoje. Mas Carlos não estava preparado para o que ele iria encontrar. Logo ao entrar no hospital, ele sentiu algo estranho. O ar parecia mais pesado do que em qualquer outro lugar que ele já visitara. O silêncio era profundo, mas não o tipo de silêncio que traz paz. Era um silêncio que gritava. Carlos começou a explorar os corredores, tirando fotos e registrando cada detalhe, quando algo chamou sua atenção. Ele viu uma cadeira de rodas. O que deveria ser apenas mais um objeto abandonado o deixou inquieto, pois ela estava virada para ele, como se alguém tivesse acabado de deixá-la ali. Ignorando o mal-estar crescente, ele seguiu em frente, mas não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Foi quando ele ouviu pela primeira vez um som leve, como uma respiração, ecoando pelo corredor. Carlos parou e ouviu novamente, desta vez mais forte. Parecia que alguém estava logo atrás dele, mas ao se virar, não havia ninguém. O som desapareceu tão rápido quanto surgiu. Tentando manter a calma, ele continuou sua exploração, mas agora a sensação de estar sendo seguido era constante. Cada sala que ele entrava parecia mais fria que a anterior. As paredes marcadas pelo tempo e pelo sofrimento de milhares de pessoas pareciam sussurrar suas histórias. Carlos começou a ouvir passos atrás de si, leves, arrastados, como se alguém estivesse descalço. Quando ele parou, os passos também pararam. Em um momento de puro silêncio, ele viu, pelo canto do olho, uma sombra passar rápido por uma porta entreaberta. A princípio, ele achou que sua mente estava lhe pregando uma peça, mas ao se aproximar, percebeu algo ainda mais perturbador. A porta não levava a lugar nenhum. Atrás dela havia apenas uma parede. Era impossível que alguém tivesse passado por ali. Carlos se lembrou das histórias que ouviu sobre o hospital, de como muitos pacientes foram internados contra a própria vontade e alguns até mesmo enterrados vivos na tentativa desesperada de escapar. As marcas nas paredes, ele percebeu, não eram apenas causadas pelo tempo. Eram vestígios de pessoas que lutaram e que nunca saíram. Conforme a noite caía, o ambiente se tornava mais opressor. Carlos decidiu que iria passar a noite ali, em uma tentativa de captar alguma atividade sobrenatural. Já no início da madrugada, ele ouviu um som agudo e desesperado. Gritos. Gritos de alguém, ou talvez de várias pessoas, vindos de dentro das paredes. Eram gritos de dor, de desespero, que ecoavam pelos corredores. Mas o hospital estava vazio. Ele seguiu o som, que parecia se mover de um lado para o outro, como se estivesse brincando com ele.
Mas algo mudou quando Carlos chegou a uma antiga ala de confinamento. Ali o ar era quase irrespirável e os gritos cessaram de uma só vez. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Ele sentiu que algo estava muito perto, algo que ele não conseguia ver. No meio da escuridão, ele viu uma figura. Era uma mulher magra, com cabelos longos e desgrenhados, vestida com um velho uniforme hospitalar. Ela estava de pé no final do corredor, encarando-o. Seu rosto estava coberto por sombras, mas Carlos sentia o peso de seu olhar. Ela não se movia, apenas o observava. Ele congelou. Em um instante, a mulher desapareceu. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais assustador. Ele sentiu um toque, uma mão fria e fina que segurou seu braço. Ao olhar, não havia nada ali, mas o toque permaneceu, como se algo invisível ainda estivesse com ele. Foi então que ele percebeu que precisava sair dali. Mas antes que ele conseguisse chegar à saída, algo ainda mais estranho aconteceu. Ele passou por uma sala cheia de espelhos antigos e em um deles viu o reflexo de uma criança. O reflexo o encarava, imóvel, com olhos grandes e vazios. Quando ele se virou, o corredor estava deserto, mas o reflexo ainda estava ali. A criança começou a sorrir, mas o sorriso era distorcido e macabro, como se algo o forçasse a isso. Ele não conseguia olhar para outro lugar. A lâmpada acima dele começou a piscar. O ambiente ficou sufocante e uma nova sensação tomou conta do lugar. Carlos sentiu como se o hospital inteiro estivesse observando, esperando por ele. O sorriso da criança foi sumindo lentamente, deixando apenas o vazio no espelho. Carlos correu pelos corredores, sentindo a presença cada vez mais perto. Ele ouvia passos apressados atrás dele, mas quando olhava para trás, não via nada. Chegando à porta de saída, ele sentiu um último puxão em sua camisa, como se algo ou alguém estivesse tentando impedi-lo de partir. Mas ele conseguiu sair, ofegante e com o coração disparado. Carlos sobreviveu àquela noite no Hospital Colônia de Barbacena. Mas o que ele viu e sentiu naquele lugar nunca o deixou. Ele afirma que, às vezes, ainda sente aquele toque frio em seu braço. E quando fecha os olhos, os gritos e as sombras do hospital ainda o perseguem. O hospital, apesar de abandonado, continua vivo, de um jeito terrível. E aqueles que ousam entrar podem nunca sair completamente. Depois de sua fuga, Carlos tentou se afastar daquele pesadelo, mas a experiência no hospital continuava a assombrá-lo de formas inesperadas. 2 semanas depois de sua visita, ele começou a perceber que as luzes de sua casa piscavam de forma intermitente, principalmente à noite. O som de passos leves, como os que ele havia ouvido no hospital, ecoava pelos corredores da casa, mesmo quando ele estava sozinho. Em uma noite, enquanto estava no banheiro, ele notou algo ainda mais assustador. No espelho embaçado pelo vapor, pequenas mãos surgiram, como se estivessem pressionadas do outro lado do vidro. Carlos limpou o espelho rapidamente, mas no momento em que o fez, ele viu novamente a mesma criança do hospital, com o mesmo sorriso sinistro. O sorriso, como antes, parecia forçado, distorcido e mais perturbador a cada segundo que passava. Desesperado por respostas, Carlos decidiu pesquisar ainda mais a fundo a história do Hospital Colônia. Ele descobriu relatos de outros que tiveram experiências similares após visitarem o local. Alguns afirmavam ter visto a mesma mulher de cabelos desgrenhados. Outros diziam que eram perseguidos pelo som de passos. E um detalhe macabro começou a se repetir. Muitos haviam presenciado o reflexo de crianças desaparecidas no hospital. Uma das descobertas mais perturbadoras de Carlos foi uma série de registros de crianças internadas no hospital que jamais saíram de lá.
O reflexo da criança que ele viu, sempre sorrindo de forma triste, poderia ser de uma dessas almas perdidas. Aqueles que morreram jovens e injustamente no hospital parecem estar presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, buscando por algo ou por alguém. Nos dias seguintes, Carlos começou a ter sonhos vívidos, sempre o levando de volta ao Hospital Colônia. Ele caminhava pelos mesmos corredores, ouvindo os mesmos gritos, mas desta vez havia algo novo. Ele era seguido de perto por uma figura de sombras. Ele sabia que não estava sonhando. Eram memórias do que ele havia vivido no hospital, ou algo mais. Algo parecia tentar puxá-lo de volta para lá, como se sua visita não estivesse terminada. E então, na última noite em que Carlos ousou falar sobre o que aconteceu, ele foi acordado por batidas lentas e rítmicas na porta de sua casa. Ao abrir, não havia ninguém, mas ele sabia que algo estava ali. O ar estava gélido, o silêncio era absoluto, e ele percebeu, tarde demais, que o que o esperava no hospital havia o seguido até ali. As sombras de Barbacena haviam atravessado as paredes do hospital e agora rondavam sua casa. O Hospital Colônia de Barbacena é conhecido por suas histórias trágicas e assombradas. Se você já visitou ou ouviu relatos sobre o local, compartilhe nos comentários. Alguns acreditam que as almas perdidas ainda vagam por lá, esperando por alguém que as veja ou que as ouça. Se você gostou desse relato e quer saber mais sobre outros lugares assombrados, mistérios e o sobrenatural, não esqueça de se inscrever no canal Véu da Meia-Noite. Aqui, as histórias mais perturbadoras e os segredos mais sombrios do mundo vêm à tona. E lembre-se, quando a meia-noite chegar, o véu entre o nosso mundo e o outro pode se abrir. Você está pronto para olhar?